Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, hoje, como foi dito ontem no meu diário de trade, o que eu esperava para hoje era um dia bem direcional, que foi o que aconteceu. O mercado ficou chato até a hora do almoço, mais ou menos, mas depois ele tomou uma direção. Então, bora lá, começa pelo índice, depois vou pro dólar. Bom, o índice abriu hoje num gapzinho de alta. Eu gosto de fazer o trade da VWAP, só que aconteceu de que ele fez um candle para cima, só que fez aquele mesmo movimento de outro dia, frustrando o movimento, fechando para baixo a barra. Então, praticamente anula a operação nessa barra aqui, na segunda barra do dia. Não deu para fazer esse trade VWAP. O que eu estava esperando é que ele encostasse aqui no VWAP, fosse formar novas altas, para eu poder estar projetando esse primeiro candle aqui do dia. Mas, como não deu, a gente vai e espera o índice para ver. Lembrando que eu gosto de olhar 5 minutos e pego a entrada pelo 2. E bom, o índice continuou andando de lado continuou andando de lado ao longo do dia, e eu vi que ele começou a fazer um range. Quando ele faz esse rangezinho, o que a gente faz é marcar a máxima do dia e marcar a mínima. Que, bem, esses dias o índice está trabalhando bem em um range, e esperar para ver para qual lado ele rompe. E depois que ele romper, esperar, obviamente, um pullback. Não entrar no rompimento logo de cara, porque ele vai tender a falhar, como aqui no candle 15 aqui. O que você espera depois desse candle 15 é que a barra seguinte seja um pullbackzinho, o que aconteceu, só que não deu continuidade ao movimento. Então, como vocês podem ver aqui, às 10 horas, quando abriu o mercado à vista, abriu, mas só que a barra foi anulada. Então, depois, então a gente ajusta aqui o rangezinho aqui para essa máxima aqui, espera. Depois ele rompeu para baixo aqui, então, e acabou frustrando o movimento, não deu continuidade. Então a gente só amplia esse range aqui e continua esperando para ver até onde que o índice vai. Até que lá para o horário de meio-dia e 10, o índice finalmente rompeu esse rangezinho aqui. E nisso que ele rompeu esse rangezinho, no candle seguinte, ele fez um gift. E bom, a partir do momento que ele faz esse gift, o que a gente faz? A gente projeta esse pivô, entrada imediatamente na máxima desse gift com os alvos aqui para cima. Bom, o índice foi e foi cumprindo os seus alvos, uma operação bem tranquila de conduzir. Chegou a encostar atingindo o segundo alvo logo de cara, e depois para o terceiro alvo é aquilo, ele geralmente vai pivotar 2 vezes, então ele pivota uma, pivota 2, e aí sim você entra aqui na segunda pivotada dele para poder estar buscando o terceiro alvo, que cravou e fez a máxima aqui em 109, 140. E essa máxima aqui, se a gente for ver essa máxima, ela é justamente o 61 de toda essa queda que eu estava falando ontem, que é lá perto da cabeça do pivô, de onde que fez toda essa baixa. Então, o que a gente tem que esperar no próximo dia é se o índice ele vai realmente romper essa máxima aqui, ou se ele, revertendo esse cenário de baixa aqui e voltando para alta, ou então se agora sim, porque o 61 segura bastante, depois desse 61 do início dessa queda mais acentuada, a gente só tem um 61 do topo do pivô, da cabeça do pivô, então aqui em 109.800, que é a última região. Depois que o índice passar disso, ele realmente vai abrir um cenário de alta bem expressivo aí, frustrando todo esse movimento. Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. E, bom, agora falando um pouco mais do dólar, para o dólar também a gente teve um cenário bem direcional, já com o índice sendo direcional, o dólar também tende a ser. E bom, logo no início do dia, o dólar ele deu a possibilidade aqui do setup de VWAP. Ele fez o primeiro candle e o segundo candle logo em seguida já rompeu a mínima testando a VWAP. Então o que a gente faz?
projetar esse primeiro candle aqui e atingir o primeiro alvo com facilidade. O segundo alvo também, e chegando até o terceiro alvo, então um trade bem tranquilo de conduzir, dando aqui 16 pontos. E bom, depois disso, o dólar ele retornou aqui até a VWAP e ele fez aqui, se a gente for olhar pelo gráfico de 5 minutos, ele fez esse candle aqui, apagando esse trade aqui da VWAP, ele fez esse candle e depois testando a VWAP, quase chegando aqui na média móvel de 9. E bom, aqui é um pullback oculto. Se a gente for olhar aqui nos 5 minutos, para quem não tem muito hábito, não consegue ver, mas se você for ver aqui no 2 minutos, você consegue ver bem específico que esse pullback, bom, a entrada se dava na perda aqui dessa mínima aqui do dia, e bom, conduziu o trade normalmente, que acabou atingindo o primeiro, segundo e terceiro alvo. Como eu tinha dito ontem, que o dólar ele ficou nesse range aqui todo, o que esperava para o dia de hoje é que caso ele perdesse essa mínima aqui do range, que ele já abriu num gap perdendo, o que esperava era projetar esse range todo aqui. Então o alvo final estava lá em 5.394. Então conforme o dia foi evoluindo, o dólar foi dando... É possível de você, desde a VWAP até se você quisesse carregar até o terceiro alvo aqui. O dólar foi fazendo uma correção mais profunda, mas dentro aqui do esperado, se você for traçar um Fibo do início da queda até o topo, ele retraiu exatamente até os 50%. Então, o que a gente espera é que o dólar ele continue indo, que foi uma correção saudável, e, bom, até chegar no terceiro alvo aqui de Fibo. Então, bem tranquilo, bem técnico o dólar, como sempre. E, bom, depois desse terceiro alvo aqui de Fibo, que ele tocou e continua rompendo, o que a gente pode fazer é justamente espelhar todo esse pivô aqui, toda essa correção mais profunda que ele acabou fazendo para projetar novos alvos. Então, no momento que ele perde aqui, rompe com força aqui no candle 77, essa mínima a gente espera o pullback que se deu aqui no candle 78. No momento que ele viola aqui o candle 78, ele possibilita um cenário de entrada, com stop aqui em cima no candle 84. Então, o pivô ele foi ativado aqui no candle 101, ali no candle 95, candle 101, mas a operação ainda não evoluiu. Mas o que eu estou vendo para o dólar que de alvos são esses alvos aqui, 5.368, 5.350, essas regiões. E bom, toda essa alta aqui do dólar de hoje foi anulada. Então o terceiro alvo que eu achava que o dólar estava devendo, ele só cumpriu até o segundo, porque ele passou aqui a barreira do 61, e então agora é um cenário de baixa. Agora resta saber que o dólar ele provavelmente deve buscar o 61 de toda essa alta aqui que ele fez. O primeiro 61 está aqui nessa região aqui de 5.333, e por fim a gente tem a cabeça de todo o início desse movimento, que está aqui em 5.288. Então o dólar deve provavelmente, se ele passar dessa barreira aqui, que conflui com 50%, o 5.333, ele deve buscar aqui o 288, e se ele passar aqui dessa região, ele vai buscar 5.133, a cabeça desse movimento todo, para inaugurar novas baixas. Bom, essa foi a minha visão do mercado de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Bons trades!